Estamos começando mais um episódio do Pode Sim, hoje trazendo essa mega empresária, uma história incrível e você vai ter muitos insights e aprendizado. Ju Guimarães, seja bem-vindo ao Pode Sim, te ajudar. Ju, se apresente, quem é a Ju Guimarães, o que você acredita e como você teve uma trajetória tão linda de desafios. Então, se apresente ao nosso público, seja bem-vinda, é uma honra te receber. Obrigada, Jane. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, né? Poder trocar essas ideias é muito legal. E falar sobre empreendedorismo também, que é algo que me acompanha durante a vida inteira, né? Eu, na verdade, quando eu era criança, eu já queria empreender. Então, eu já fazia algumas pecinhas em porcelana, pintava isso com 7 anos de idade. Nossa. E vendia, e eu praticamente obrigava as pessoas a comprarem. Mas aí como eu sempre quis ser empresária, eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. E é muito legal, assim, porque naturalmente eu sempre tive uma coisa comigo, que independente do que acontecesse, eu já me imaginava fazendo tal coisa. Olha só. Então, eu colocava um objetivo e independente do que fosse, eu já me imaginava naquele lugar, fazendo exatamente aquilo. E como... Isso com quantos anos? Isso desde os 7 anos, desde que eu tenho a primeira lembrança, assim. E com os business, assim, não foi diferente. Então, eu já me imaginava tendo uma loja, já me imaginava vendendo, que é o que eu sei fazer, que é o que eu gosto de fazer, empreender. Então, eu já me imaginava. Só que, óbvio, que a gente não tem muita noção do produto, do que fazer, né, como fazer. Então, isso ainda estava meio blurry na minha cabeça. Aí eu fui fazer intercâmbio, né, fui para o Canadá, aí voltei, fiz relações internacionais, trabalhei com comércio exterior, e eu sabia que para eu começar, eu tinha que começar de algum lugar. Então, o comércio exterior foi muito importante, porque ele me deu uma visão de mundo assim, muito grande sobre a vida, sobre negociações internacionais, né? Fiz minha especialização em comércio exterior e negociação internacional, e trabalhei com importação, exportação, desembaraço aduaneiro, todas essas partes, vendo de frete internacional. Nossa. Eu sempre digo que quem vende frete internacional merece o Oscar, porque é difícil. Você vende uma coisa que você não sabe o que é, para um lugar que você não sabe para onde vai, você não vai nem ver, né, o produto. Então, é um desafio bem grande. Então, ter passado por tudo isso, ter trabalhado em escritório com o comércio exterior, me fez ver o mundo dos negócios, o mundo corporativo, de uma forma muito mais clara, né? Ver como funcionam as negociações. Então, a partir desse momento, eu trabalhei mais de 10 anos no comércio exterior e logo em seguida eu abri uma empresa, uma trading. E essa trading, né, eu tinha os clientes, né, eu importava vidro, madeira, carvão, qualquer coisa. Qualquer coisa. E você comentou há pouco que você trabalhou 1 ano de graça. 1 ano de graça. De graça, porque teve um problema na empresa anterior que você trabalhava, e você serviu, né, esses clientes para não deixar eles na mão durante 1 ano com o que você tinha de melhor, que era atendendo a trade e atendendo as vendas. Conta um pouquinho. Essa história é muito interessante, porque essa última empresa que eu trabalhei no comércio exterior até me deu uma desanimada do comércio exterior em si, mas eu era comercial, né, eu já tinha experiência como operacional, mas como comercial eu viajei o Brasil inteiro vendendo vidro, né? Então, o vidro eu negociava com o pessoal da China, dos Emirados Árabes, e eu mesma saía aqui no Brasil inteiro para vender. Só que a empresa quebrou, e como eu tinha vendido esse serviço, né, para esses clientes, eu me senti na obrigação de ir atrás de cada um dos clientes, né, e falar, eu vou resolver para vocês. De novo, não sabia como, mas eu ia. Aí eu abri um CNPJ, e nesse momento eu tinha um CNPJ e um sonho, né? Foi aí que começou. Eu brinco que o PJ é a pessoa judiada. É a pessoa judiada, exatamente. Então a gente tem o tal do CNPJ, tem um sonho e a gente só vai, né? E daí foi assim que eu comecei. Peguei todos esses clientes que eu tinha atendido, que eu tinha vendido esse serviço, e eu trouxe eles de volta. Eu falei, com toda humildade, me desculpem, né? Não fui eu sei que fui eu que vendi, mas não fui eu que causei todo esse problema. E eu estou à disposição com a minha empresa, e eu fiquei 1 ano trabalhando de graça para esses clientes até terminar todo o processo de importação para eles não terem tanto prejuízo. Nossa. Né? Só que nisso eu descobri
que eu poderia importar alguma coisa para mim. Então foi aí que caiu minha ficha. Não, eu estou importando tanta coisa para os outros, para outras empresas. Por que não importa direto? Exato. Né? As empresas estão lá. Eu consigo encontrar os fornecedores, eu conheço todo o procedimento de importação. Então eu pensei, mas o quê? Né? Então, o que fazia mais sentido para mim eram as semijoias. Mas na época era muito caro. Né? E por que te chamou a atenção de você vender semijoias? Qual foi Sempre foi um sonho? O porquê semijoias? Na verdade, surgiu porque nós somos 4 mulheres. Eu, minha mãe e minhas irmãs. Então, eu sempre, uma pegando, né, brinco, colar da outra. Então, ficava aquela coisa, não, a gente sempre precisa de mais um. Né? Eu tenho um brinco novo. Não, mas eu quero mais um, eu não quero esse. Uhum. Então, eu sempre pensei, é algo que as mulheres não saem sem. É verdade. A gente não sai sem brinco, por exemplo, né? Então, eu acabei pensando nisso. E a minha primeira importação foi de bijuteria. Quando essas caixas chegaram de bijuteria, a minha mãe olhou para aquelas caixas e falou, coitadinha da Juliana. Daí eu falei, eu não conseguia ver nada errado, mas as peças eram feias. Gente, eram muito feias. Mas o que eu fiz? Eu não via elas como feias. Então, eu mesma... E com a oportunidade de começar o teu negócio. Exatamente. Então, eu criei uma logomarca, eu criei tagzinhas para colocar os brincos, os colares, então eu queria tudo personalizado. Então, foi muito interessante, porque daí personalizei tudo e eu mesma, nessa época, não tinha redes sociais, não era tão divulgado. Vendas online era algo que não tinha divulgação, as pessoas tinham medo de comprar online, isso nos idos de 2008, 2009. Uhum. Então, era algo diferente. Só que eu falei, não, eu vou vender online. Montei um site na internet, bem simples, e consegui vender aquelas peças para o Brasil inteiro. Sério? Eu lembro que eu vendi até pro Acre. Então, assim, ter vendido aquelas peças para mim foi a realização de um sonho. E aí, iniciando, né, do zero, então vamos contar dentro da sua trajetória. A Ju é uma mulher sem vergonha, então ela sai batendo de porta em porta, igual você comentou, ia em todas as salas do prédio onde você trabalhava, vendendo as semijoias. E aí, uma vez que você vendeu suas primeiras peças, por exemplo, para o Acre, qual o segundo desafio? O segundo desafio era vender aqui em Curitiba. Em Curitiba. Então, aqui em Curitiba era um desafio que eu precisava ter uma estratégia. Então, a minha estratégia no começo foi deixando em consignação nas lojas. Né? Mas antes disso... E você chegava na loja e falava, senhor, tudo bem? Eu sou a Ju. Exatamente. Eu tenho umas peças, mas essas peças que eu levava nas lojas foram a etapa seguinte, porque depois dessa importação dessas bijuterias, a minha mãe chegou para mim e falou, Ju, por que você não investe em peças mais sofisticadas? Uhum. Então, eu achei alguns fornecedores de cristais Swarovski, comecei a importar a segunda linha das peças dos cristais Swarovski que não eram aprovadas para exportação. Então, nessa segunda linha, eles conseguiam um preço melhor, só que a qualidade era a mesma. Olha que bacana. Né? Então, assim, não tinha diferença entre os produtos. E com esses produtos, que eram um diferencial, eu consegui realmente deixar em consignação nas lojas. Então, eu deixava, aí dali 15 dias, um mês, eu voltava, e daí pegava o lucro do que vendeu, repunha as peças, mas eu continuava com o site. Né? Aí, enquanto isso também, eu ia em vários prédios comerciais, por exemplo, lá no Centro Cívico, tem vários prédios, no Tribunal de Justiça, quando podia, eu ia até o último andar, aí eu ia descendo, um por um vendendo. Um por um. Então, eu descia lá, sei lá, do 20º andar. Então, tem lá 10 escritórios. Eu bati de porta em porta. Oi, meninas, vocês querem ver bijuteria, semijoia, querem ver as peças? E era muito legal porque eu consegui várias clientes que estão comigo até hoje. Olha que legal. E são clientes fiéis daquela época ainda, né? E o networking que a gente faz, né? A gente conhece tantas pessoas, uma indica para outra. E desde aquela época eu sempre quis criar uma imagem. Então, a imagem eu já criei desde o começo, né? Para a marca já começar a ser reconhecida. Que legal. Né? Então, depois disso, eu ia em empresas também, essas empresas na região metropolitana, que são muito longe. Então, essas empresas
onde o pessoal não consegue sair, por exemplo, na hora do almoço, para comprar um presente de Dia das Mães, Natal. Eu estava lá na hora do almoço, né, montava uma mesinha e o pessoal comprava. Então, isso começou a fazer o meu negócio girar de um jeito que, quando eu vi, eu já estava com mais de 200 revendedoras. Olha que benção. Né? Então, isso foi, assim, um espaço Isso em quanto tempo? Qual que é o nome da loja? Juliana Guimarães Semijoias. Juliana Guimarães Semijoias. Marca esse nome, gente. Eu resolvi dar o meu nome, assim, porque eu acho que o nome da gente tem um impacto muito né? grande. E realmente é sobre você, né? Exatamente. Ou seja, e aí, a partir do momento que você, ok, tem uma marca, tem um nome, já consegui, né, ter uma certa relevância, qual foi os próximos desafios do teu crescimento e você teve um insight de, opa, agora eu preciso de ajuda, agora isso daqui eu não tenho know-how, porque eu acredito que nós temos dons, né? Dons naturais, ou seja, você tem o dom da comunicação, o dom de realmente da venda, e aí quais os outros desafios do crescimento de um negócio? Porque daí você foi para um segundo estágio, tenho a venda, tenho representantes, e aí começa a ter outros desafios que você ainda não tinha passado na jornada. Exatamente. E eu via que o negócio precisava crescer. Né? Só que para crescer a gente precisa ter estratégia. E essa estratégia, ela não vem do dia para a noite. Né? Só que, assim, o meu objetivo sempre foi ter uma loja física, independente de qualquer coisa, para poder revender as minhas peças e para poder ter o meu tempo para criar as minhas joias. Então, além de tudo isso, eu ainda preciso do meu tempo para criar. Só que naquela época, isso foi em 2013, por aí, eu ainda não criava as minhas próprias peças. Né? O que eu fiz? Eu comecei a bolar uma estratégia para abrir uma empresa, né, uma loja física, só que eu não tinha dinheiro suficiente. Então, essa parte da história, ela é uma história que muita gente acha que é até engraçado. Por quê? Eu resolvi fazer um curso no Chile, que era uma imersão em empreendedorismo, onde eu poderia realmente fazer um estudo, né, fazer um estudo de mercado, de clientes, de concorrência, sobre o meu produto, sobre a minha marca. E esse curso que eu fiz, ele me ajudaria a abrir a loja. Legal. Mas eu não tinha dinheiro suficiente. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de uma das empresas que eu tinha ajudado naquela época e pedi emprego. Aí eu fui lá pedir emprego, falei, ó, eu tenho minha loja, tenho minhas revendedoras, né, a minha loja está começando, mas eu tenho o sonho de ir para o Chile fazer esse curso e eu preciso do emprego para poder juntar mais dinheiro. E daí foi muito legal, porque o dono da empresa, é uma empresa de vidros, eu gosto muito, muito, muito deles, ele me deu essa chance. E eu fiquei 1 ano nessa empresa para poder juntar o dinheiro para ir para o Chile. Olha só. E eu fui para o Chile, fiquei quase 1 ano lá no Chile. E quando eu voltei, foi muito interessante, porque eu voltei no Chile e fui até o supermercado Angeloni tomar uma água de coco. E lá eu fiquei sabendo que tinham lojas para alugar, porque eles estavam reformando a galeria. Na hora, já entrei em contato, já quis saber como é que funcionava, tudo, e deu certo. Olha que... E assim, caiu do céu, porque era exatamente o jeito que eu imaginava, num lugar que eu imaginava. Por quê? Porque eu trabalhei para achar, fazer um estudo de mercado e achar um lugar que fosse compatível com as joias. E quando você pensou, preciso fazer um estudo de nós falamos que é o MVP, né, um produto mínimo viável, para ver se realmente é viável, uma coisa é eu querer essa xícara, mas o mercado quer, né, é um estudo. Exatamente. Para quem é um empreendedor que está hoje, ou ele não tem bagagem, ou está iniciando, como que ele consegue fazer um estudo de mercado de maneira rápida, sem tantas condições financeiras? Fazendo assim, o que eu fiz, né? Eu estudei primeiro o local, né? Você primeiro vê se aquilo está compatível com o que você tem para oferecer. Mas vai vender joia, exatamente. Né? Não pode ser não pode ser num lugar qualquer. Sim. Né? Eu passei vários dias parada na frente daquele lugar observando as pessoas. Então, assim, é uma coisa que muita gente não faz. Não faz. Vou abrir o comércio aqui e sai abrindo. Exato. Tipo, não, vou abrir aqui, tá tudo certo, independente, o pessoal vai vir, mas não é bem assim. Porque você precisa conhecer o teu cliente, você precisa ver na região se você vai ter concorrência, né? Apesar que a gente já vai falar um pouquinho sobre concorrência também, eu quero falar a minha visão sobre concorrência também,
mas você precisa ver qual o produto, se os clientes eles são compatíveis com o teu produto, se você pode, correto, exatamente, se você pode oferecer algo que realmente eles estão procurando, a concorrência e o fluxo de pessoas. Por quê? Porque muitas empresas abrem achando, não, achei um lugar com um aluguel bacana, o aluguel é barato, o aluguel é bom, tá, mas não tem estacionamento, né? Não passam pessoas, é uma via rápida, por exemplo. Então, isso é um dos primeiros passos para o fracasso da empresa, né? Porque você precisa saber se você vai ter fluxo de pessoas de alguma forma. Isso mesmo. Né? Então, entender isso, e depois que você abre o negócio, você entender qual é o teu público. Porque não adianta eu, por exemplo, querer vender bijuteria para um público que só compra semi-joia. Se eu vender bijuteria hoje na minha loja, eu vou falar isso. Porque as clientes não querem bijuteria. Né? Então, isso tudo tem que ser entender muito qual é o bem teu público-alvo que você está direcionando força, energia e dinheiro, né? Porque é um investimento na loja também. O investimento é muito grande. E é aquele investimento que, às vezes, as pessoas pensam... Muita gente chegou, quando eu abri a loja, e me perguntou, é fácil abrir uma lojinha assim? Aí eu penso, lojinha, né? Meu amor, soubesse o trabalho que dá. Aí, no começo, eu falava, olha, você tem que ver bem, porque tem isso, tem isso, tem isso. Daí as pessoas... mas se você conseguir, eu acho que eu também consigo. Daí eu falava, vai lá. Porque, na verdade, assim, eu acho que existe uma grande crença, né, de mercado que eu vou abrir e vai dar tudo certo. Não é bem assim. Ou eu Existem vou abrir, pedras. exato. Né? Ou eu vou abrir um negócio para ter mais tempo livre. Né? Marimar sabe que vai trabalhar 24 horas. Vai trabalhar 24 horas, né? Vai ser um filho que você tem lá, os teus funcionários vão ser teus filhos, porque você vai ter que cuidar de tudo sozinho, não adianta. Qualquer problema que der, o problema é seu. Exatamente. Igual eu tava brincando, falei assim, mas o meu RH não funciona, o meu compras não funciona. Daí o problema não é do gerente de compras, o problema é de você que contratou errado. Mas eu tô sem dinheiro, o problema não é do financeiro, o problema é seu que não sabe. Então, o empreendedor, na verdade, é essa autorresponsabilidade. Se você tem consciência da terceirização da culpa, ele fica muito mais fácil, né? Porque eu brinco, engole o choro e a culpa é sua. Sempre vai ser sua. Vai ser sempre sua. E a primeira coisa que eu penso, né, em todos esses anos, nesses 16 anos de empresa, eu sempre pensei, se contratar errado, vai dar errado. Vai gastar dinheiro, vai gastar energia, tempo, investimento. É o primeiro passo. Por quê? Porque o colaborador, ele está lá e ele está na tua linha de frente. Então, ele vai receber o cliente e você quer que ele receba da forma como você receberia. Né? Então, por isso que é muito importante ter procedimento. Né? Processos. Então, os processos, os procedimentos, eles são muito importantes. Então, eu sempre fiz questão de deixar tudo muito claro, desde o começo. Para quem entrasse na loja para trabalhar, o procedimento é esse. Então, independente de quem fosse entrar na loja, teria que seguir aquele procedimento. Por quê? Porque senão vai dar bagunça. Cada um faz de um jeito e aí acaba. Eu brinco e vira casa mais Joana, né? Exatamente. Até porque a gente sempre brinca, né? Eu até brinquei contigo que um PJ nada mais é que pessoa judiada pelo mercado, né? Vamos contar que o Brasil estamos passando uma certa crise, exato. Então não existe uma tendência de mercado para 2026, eu acredito, favorável, mas o pessoa judiada não tem muita opção, ele tem que fazer dar certo, ele tem que sobreviver, seja pandemia, sem pandemia, e hoje dentro do atendimento, da gestão e da peça que você faz, eu vejo que a joia ela tem uma certa área de artística, né? Ou seja, você tem toda uma história por trás dessas peças. Como que você desenha cada peça e qual o propósito de cada peça quando você decide lançar algo? Então, gente, quando eu faço uma peça, quando eu desenvolvo uma peça, eu coloco toda a minha energia nessa peça. Então, independente da coleção que eu for fazer, eu sempre vou retratar algo que eu estou sentindo, algo que eu estou querendo fazer no momento. Né? Mas, assim, as pessoas até acham interessante, porque eu faço um rabisco e daí eu pego o alicate e eu vou fazendo a peça, né, do jeito que eu acho que é. E depois mando para uma amiga minha e para o meu Urives, aí eles vão dar uma aperfeiçoada depois que essa peça vai para um banho de ouro, um banho de prata, para daí a gente ver se a gente aprova ou não aprova para começar a linha de produção. Claro, a gente tem alguns fornecedores, por exemplo, de pedras naturais na loja,
né? Tem fornecedores de peças menorzinhas, essas que eu não faço, eu faço mais umas peças mais modernas. Então, esses fornecedores que eu tenho já estão comigo há anos também. É bom também a gente criar esse Essa relacionamento, relação. não só com o cliente, mas com o fornecedor também. E eu sempre falo assim, cada peça que eu faço, independente se eu estou fazendo ou se eu estou comprando, eu sei exatamente o que eu senti naquele momento, eu sei exatamente o que eu pensei naquele momento e eu sei exatamente aonde eu estava naquele momento. E como experiência do cliente, como que você transborda esse sentimento, essa intuição, essa motivação que você desenhou numa peça para que o cliente final que está comprando consiga ter essa conexão e tenha essa comunicação mesmo. Como que você consegue tangibilizar isso? A primeira coisa que eu faço é fazer com que o cliente veja a paixão que eu tenho pelas peças. Então, você conversar de uma forma, ó, essa peça é uma peça única, é uma peça exclusiva, é uma peça que só você vai ter. Essa peça foi feita, né, banhada a ouro. Então, você criar essa conexão com o cliente, que eu acho que é a primeira coisa. E isso é muito importante na loja. Eu sempre falo para as meninas que trabalham comigo. Você criar essa conexão te dá acesso a um outro lado do cliente. Porque muitos clientes entram na loja, às vezes meio cabisbaixos, né, meio desanimados. Só que quando você começa a conversar, quando você começa a ter um acesso ao cliente e o cliente te dá esse espaço, você cria uma conexão praticamente para sempre. É a diferença entre o cliente decidir ir na tua loja, comprar um presente, comprar alguma coisa para si, ou ir no shopping, por exemplo. Então, isso faz toda a diferença. Você criar essa conexão, eu acredito que seja uma conexão mais emocional do que comercial. Né? Propriamente comercial. Exatamente. Isso você se faz a diferenciação que você pode definir que o porquê que um cliente deixa de escolher a loja A e escolhe a loja da Ju, seria o atendimento com conexão e personalidade. Esse atendimento é um dos diferenciais, né? As peças em si, elas são um diferencial, porque a minha loja, ela é uma loja que você não encontra nada parecido. E é por isso também, falando um pouquinho de concorrência, eu não vejo a concorrência como concorrência, não vejo como uma coisa negativa. Então, concorrência para mim é uma outra loja que está vendendo, mas que, inclusive, se eu não tiver uma peça, eu vou indicar aquela loja, né? Por quê? Porque para você enxergar a concorrência como algo negativo, significa que você está fazendo a mesma coisa. Né? Na verdade, a concorrência te ensina a ser melhor, né? Te ensina a ser melhor. Então, você pega esse ensinamento e você transforma ele no quê? No teu melhor. Então, o teu melhor você vai transferir para as tuas peças, para os teus funcionários, para toda a energia da tua loja que, querendo ou não, o cliente que entra na loja, ele sente, né? Se ele é bem atendido, se a loja está numa energia boa. Não, exatamente. E os desafios que você teve sobre gestão de pessoas, gestão financeira, que é um grande gargalo empresarial. Então, geralmente, o bom comercial, o bom vendedor, ele odeia ficar atrás do computador em planilha. Isso é fato, né? É. E como que você redirecionou? Porque todas essas casinhas precisam funcionar tudo ao mesmo tempo, porque se uma área não vai bem, ela vai acabar prejudicando todas as demais. Como que você gestionou literalmente pessoas, processos, financeiro, custos, precificação? Nesse sentido, Jenny, eu tive muita ajuda da minha mãe, porque a minha mãe, ela é empresária e, inclusive, ela que é responsável pelos perfumes, né, pela empresa de perfume que a gente está lançando agora. E a minha mãe me ajudou muito, porque quando eu comecei, além de eu ter toda essa estratégia, ela falou, Ju, vamos no Sebrae, né, e vamos ter empresas e pessoas que nos auxiliem. Então, eu fui, o meu contador também sempre foi muito importante, a contabilidade é uma da peça-chave para uma empresa dar certo. E só que nessa questão de RH, por exemplo, eu sempre quis fazer as entrevistas, ver se realmente a pessoa era compatível. No começo, eu confesso que não foi muito fácil, né? Apesar de que a Michelle, por exemplo, um beijo para a Michelle, está comigo há 10 anos, né? Então, ela trabalha comigo há 10 anos e nesses 10 anos eu digo que ela me conhece muito melhor que qualquer outra pessoa. Mas no começo foi muito difícil, né? A primeira pessoa que eu tive que demitir foi muito difícil, né? Eu chorava, porque querendo ou não
você não está acostumado, é uma coisa que você não está preparado. Todo movimento causa uma dor. Exato. Né? Então, a gestão de pessoas é algo que é um desafio. É um desafio que a gente tem que se preparar não só financeiramente, mas psicologicamente também. Porque você nunca sabe o que pode acontecer. Porque, querendo ou não, são pessoas. São pessoas. Né? E a parte financeira, a parte contábil, isso tudo eu sempre deixei muito bem organizado para poder precificar, para poder saber exatamente qual era o lucro, qual era, se a gente estava ganhando, perdendo, o que a gente podia vender mais ou não, e conhecendo o mercado para ver onde que a gente entrava nisso. E acompanhando também as tendências de mercado para ver se o cliente continuava querendo a mesma coisa ou não. Né? O que geralmente o perfil do cliente pode mudar, né? E muda o tempo todo. E a gente tem que estar se readaptando. E para encerrarmos, o que a Ju Guimarães visualiza e espera e sonha para daqui a 5 anos? Então, Jane, daqui 5 anos, a gente já começou, na verdade, né? Então, o que eu espero é fazer com que as minhas peças cheguem em mais países e poder incentivar outras pessoas a empreenderem também. Porque empreender é um ato de coragem, a gente sabe. Né? A gente tem que ser muito resiliente, a gente tem que ter muita coragem para empreender. Então, assim, se eu puder levar uma palavra para alguém que queira empreender, para alguém que queira saber que pode sonhar sim, e sonhar grande, que é o que eu quero fazer, porque eu quero fazer as minhas peças chegarem no mundo inteiro. São um diferencial, é algo que as pessoas gostam, né? Então, assim, quando uma cliente chega com um feedback, ai, Ju, comprei tua peça, usei, todo mundo gostou, elogiou, isso para mim já vale tudo, né? É todo o resultado de muito trabalho. É muito trabalho. E você vê que realmente as pessoas gostam do que elas compram. Então não é só uma peça, não é só um objeto que você está vendendo, mas você vende uma experiência e é essa experiência que faz a pessoa lembrar de você. Né? Essa experiência vai fazer exatamente isso. A pessoa vai querer voltar mais vezes, vai indicar, né? E para indicar, tipo, para a pessoa indicar, ela vai indicar para uma ou duas pessoas. Agora, se ela não gostar, ela vai falar para umas 10. Né? Então, a gente tem que fazer um bom trabalho e fazer com que os nossos colaboradores também tenham essa visão. Porque eu sempre digo que a empresa é reflexo do dono, do gestor. Né? Então, se o gestor tiver conectado com a equipe, essa equipe vai estar trabalhando para o bem da empresa. Né? Não adianta a gente querer ver só a parte, não, como que eu vou agradar o cliente? Como que o cliente vai se sentir? Se eu não tiver essa conexão com os colaboradores. E hoje, qual que é, se você definisse em uma palavra, qual é a transformação que a Ju Guimarães Joias faz hoje na sociedade? Eu acredito que a gente traz autoestima. Autoestima. Porque é muito comum mesmo as pessoas entrarem na loja, às vezes meio tristes, né? E a gente começa a conversar e a gente mostra as peças, vai conversando e você vê que a pessoa sai de lá mais feliz. E as pessoas geralmente voltam para conversar. Então isso é muito engraçado, porque às vezes a pessoa vai lá só para conversar, mas às vezes acaba levando uma coisinha ou outra. E são clientes que estão com a gente desde o começo. Então isso é o que faz valer a pena, sabe? Nós precisamos, né, hoje na sociedade como um todo, né, realmente estimular não só a autoestima, mas tudo que traz por trás uma peça, né? É realmente um momento feliz com o esposo, com os filhos, num aniversário. Eu acho que esse é um meio de estímulo, transformação, que para nós, pelo menos mulheres, que precisamos de mais e mais joias. Faz toda a diferença, né? A gente sempre quer uma joia nova. Sempre quer. Ju, muito obrigada. Que bate-papo gostoso, leve. Obrigada, e principalmente poder aprender que, sim, de fato, né? Nós precisamos de pessoas ao nosso suporte como lado e que a comunicação, a coragem, né? Realmente consegue você ter um sonho, ter um objetivo a longo prazo e que realmente a gente possa sonhar sempre cada vez mais. Né? Eu sempre falo que de 5 em 5 anos, porque hoje é menos, né? Hoje acho que de ano em ano muda muita coisa. Muda muito rápido. Antigamente era mais fácil, né? Mas sempre planejar qual que é o meu sonho daqui a 5 anos, né? Como que eu me visualizo, né? Seja através do trabalho, através de pessoas, que realmente a gente possa
propagar e transformar isso com um impacto muito maior. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Jenny. Foi uma honra de Nossa, um receber. prazer estar aqui com você. Obrigada pelo carinho, obrigada pela conversa maravilhosa. Uma delícia. Foi muito legal, adorei. E vocês curtam e compartilhem, pode sim te ajudar, vamos se ajudar, movimentar, porque sim, nós podemos mudar e transformar todos à nossa volta. Mais um episódio do Pode Sim Te Ajudar.